Que a paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Estamos aí iniciando mais um culto, uma transmissão através da live do nosso culto desta noite. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos que está nos acompanhando neste momento. Vamos iniciar então fazendo uma oração e logo após a leitura da palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido e amado, em primeiro lugar, Senhor, eu quero agradecer, Pai querido, Senhor, por mais este dia, Pai querido e amado. Senhor, e quero também, Pai querido e amado, pedir perdão, Pai querido, pelos nossos pecados, Pai querido e amado. Senhor, visita, Pai querido, a cada irmão, Pai querido, visita a cada irmã, que neste momento, Pai querido e amado, está, Senhor, nos acompanhando através desta live, Pai querido. Senhor, visita, Pai querido e amado, os lares, Pai querido e amado. Senhor, entra, Pai querido, com as Tuas mãos. Entra, Pai querido, com a Tua providência, Pai querido. Senhor, estamos, Pai querido e amado, passando por momentos difíceis, Pai querido e amado. Não estamos podendo, Pai querido e amado, nos congregar, Pai querido, para adorar, Senhor, o Teu santo nome, Pai querido. Senhor, mas desta maneira, Pai querido, estamos todos juntos, Pai querido, em um só propósito, Pai querido e amado, que é, Senhor, de adorar e bendizer, Pai querido, o Teu santo nome, Senhor. Pai querido, visita, Senhor, a Tua igreja. Pai querido e amado, Senhor, visita a igreja, a Assembleia de Deus da pregação da palavra, Pai querido e amado. Senhor, visita, Pai querido e amado, a todos, Pai querido. Senhor, e que tudo aquilo, Pai querido, que venha se levantar, Pai querido e amado, contra este ministério, contra as nossas vidas, Pai querido e amado, não prospere, Pai. Senhor, que não tenha prosperidade, Pai querido, nenhuma oração contrária, nenhuma palavra de maldição, Pai querido e amado. Senhor, e tudo aquilo, Pai querido, Senhor, que venha se opor, Pai querido e amado. Senhor, a Tua obra, Pai querido, eu te peço, Senhor, que caia por terra, Pai querido e amado. E que prevaleça, Pai querido, o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Pois, Senhor, tudo, Pai querido e amado, é feito, Pai querido, para glorificar, Senhor, o Teu santo nome, Pai. E que para, Senhor, o Evangelho seja pregado e seja alcançado, Pai querido e amado. Que ele venha alcançar, Pai querido, a cada vez mais, Pai querido e amado, vidas. E que sejam tocadas ao arrependimento, Pai querido e amado. Senhor, e que, Pai querido, o Teu santo nome ele seja glorificado, Pai. Senhor, visita, abençoa, Pai querido e amado, este culto. E abençoa, Senhor, a cada irmão, Pai querido, a qual, Senhor, a Tua palavra, Senhor, irá alcançar nesta noite. É o que eu te peço, Pai querido e amado, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos fazer a leitura oficial da palavra nesta noite, que está no livro de Atos, no seu capítulo de número 9. E quem puder, me acompanhe na leitura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele,
tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e recuperou a vista, irmãos. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para levar os presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico.
E disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas, e esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Glória a Deus. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Amém? Irmãos, eu não sei se eu mencionei no início da leitura, mas nós acabamos de ler Atos, no seu capítulo de número 9. E nós podemos ver, irmãos, um testemunho de mudança de vida neste capítulo que nós acabamos de ler, que foi o testemunho de Saulo. Ele, após ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, houve uma mudança de vida. Irmãos, quando o encontro com Jesus, ele é real e ele é verdadeiro, não tem como. A vida, ela muda. Amém? Agora, irmãos, nós iremos então ter o louvor e após o louvor, a ministração da poderosa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma nuvem surgia, durante a noite fogo havia no céu. Desta maneira o Senhor conduzia pelo deserto o povo de Israel. Uma vermelho, uma multidão, e o inimigo aproximava atrás, mas o Senhor abriu o mar e então Israel atravessou em paz. Este que é Deus, guarda o seu povo onde quer que esteja. Este que é Deus, em toda a terra, guarda a sua igreja. Não mais quiseram do maná comer, ao o Senhor agiram mal. Seu amor e o seu poder fez cordonizes cair no arraial. Sentindo sede, o povo reclamou,
Deus mandou Moisés falar. Muita água salutar jorrou, vindo a sede de Israel matar. Este que é Deus, guarda o seu povo onde quer que esteja. Este que é Deus, em toda a terra, guarda a sua igreja. Eu poderia falar mais até sobre Israel e o que Deus lhe fez, porém o tempo muito pouco é. Não poderei falar de uma só vez. Prezado irmão, por que se preocupar? Você pertence ao Senhor também. Acho que deu pra você meditar. No tempo certo, o socorro vem. Este que é Deus, guarda o seu povo onde quer que esteja. Este que é Deus, em toda a terra, guarda a sua igreja. Este que é Deus, em toda a terra, guarda você e eu. Em toda a terra, guarda você e eu. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, não soltava, eu não parava
Que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração, amado irmão, amada irmã. Glória a Deus pela vida de cada um. Obrigado por nos permitir mais uma vez entrar em sua casa, através das redes sociais, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e ministrar uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nessa noite. Quero já pedir perdão aos irmãos. A tosse me pegou, a garganta está seca, por mais que eu tome água, coçando. Então eu vou tossir algumas vezes durante essa ministração. Já peço perdão aos irmãos. Amém? Queridos, eu orava de sexta para sábado e Deus falava comigo. Falava comigo através de uma palavra e uma preocupação muito grande do Senhor com aqueles que se desviaram da sua palavra, com aqueles que estão aí pelo mundo, talvez aguardando uma oportunidade e sem força para voltar. E hoje Deus quer falar com todos nós. Nós que estamos na casa, nós que saímos da casa do Senhor e estamos aí pelo mundo tentando achar alguma maneira para saciar a nossa sede. Amém? Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3 e no versículo de número 13. Amém? Vamos começar daí. Glória a Deus. Encontraram? Carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo de mim das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regras, e também sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Amém? Veja que nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, ele começa a falar aos filipenses, aconselhar, como foram todas as cartas às igrejas que ele escreveu, aconselhando o povo de Deus e colocando a igreja no seu caminho. E ele fala uma coisa importante aqui nesse capítulo, nesse versículo dessa carta aos Filipenses, que é a questão do sentimento que ele mesmo tem a respeito dele, a respeito do próprio apóstolo Paulo. E esse sentimento ele está expressando aos irmãos ali da igreja de Filipos, algo que muito de nós sentimos, não é verdade? Que nós às vezes nos sentimos muito abaixo das condições e da situação que é favorável a Deus. E principalmente aquele que se afasta por algum motivo dos caminhos de Deus, quando pensa em retornar para os caminhos de Deus, existe sempre um empecilho, existe sempre uma coisa que atrapalha, existe sempre algo que aquele ou aquela pensa e que diz assim, eu não vou conseguir voltar, eu não tenho mais força, eu não consigo me levantar. Olha, Paulo está dizendo à igreja aqui, irmãos, eu não consegui nada ainda. Eu ainda não consegui nada, ainda não sou ninguém, ainda estou caminhando. Mas nisso que eu já consegui, até onde eu cheguei, eu vou esquecer de tudo que ficou para trás, quem eu era. E se nós lermos desde o começo esse capítulo, nós vamos ver que Paulo está se revelando quem ele era. Religioso, defensor da lei, um homem que ajudava a matar os cristãos, perseguia os cristãos daquela época,
ajudava para que eles fossem mortos, como ele fez com Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Agora entenda, irmãos, esse passado de Paulo o condena. E esse é o tema dessa mensagem de hoje, mas não com uma afirmação, mas com uma pergunta. O teu passado te condena? Essa é a pergunta que Deus quer fazer para você. O teu passado te condena? Quando você olha para trás e vê quem você era, quando eu olho para trás e percebo quem eu era, quão maldoso eu era, quão insignificante eu era, será que tudo isso precisa me parar de prosseguir em frente, de alcançar a promessa que Deus fez através de Jesus Cristo? Eu já contei esse testemunho, mas alguns não ouviram, eu vou contar de novo. Eu conheci e comecei a frequentar uma igreja nos idos dos anos 90. E por uma desilusão ali, uma igreja que já era tomada por esse problema que nós temos muito hoje, onde você chega no local e as pessoas querem te mandar, querem te comandar, querem que sua vida seja do jeito que eles querem. Você tem liberdade em Cristo, mas não tem liberdade no homem. Então você só pode fazer o que o homem quer, você só pode ir onde o homem quer. E isso trouxe para mim, para minha esposa, minhas filhas ainda eram crianças, uma desilusão muito grande. E por isso nos afastamos da presença de Deus e ficamos um bom tempo afastados da presença de Deus. Então um dia Deus nos tocou de retornar para a presença dele e nós fomos buscar. Eu primeiramente, depois minha esposa veio comigo e fomos buscar de novo a presença de Deus. Fomos buscar de novo uma igreja para congregar, um povo que falasse a língua que vinha de dentro da Bíblia, uma língua que vinha do céu. E encontramos essa igreja. E passado um tempo, não muito tempo, eu recebo uma carta anônima de alguém que colocou um nome qualquer lá e colocou o endereço, mas não se revelou. E essa pessoa, entre tantas coisas que ela me falava, ela disse assim: eu ouvi dizer que agora você é crente. Só Deus mesmo para querer um traste igual você. Então, irmãos, isso me levou a me lembrar das coisas que verdadeiramente eu fazia. Eu acredito, porque o endereço era dali, que essa pessoa foi uma pessoa com quem trabalhamos junto. E possivelmente eu tenha feito tantas coisas para essa pessoa de maldade, ainda que eu, no meu coração, acho que não fiz, mas talvez tenha feito tanta maldade com essa pessoa a ponto dela escrever essa frase. Então, para mim, foi um baque muito grande, me entristeceu muito. Eu mostrei para minha esposa naquela época e ficamos muito entristecidos, irmãos. E o meu desejo verdadeiro era nunca mais aparecer na igreja. Afinal de contas, eu era um traste. Eu era um traste, mas o Espírito Santo de Deus veio até mim e me lembrou de uma coisa muito interessante. Não leste tu nessa carta o que foi dito, que só eu, Deus, tenho o poder de aceitar alguém como você? Isso então me fez, irmãos, passar uma borracha no meu passado. Esquecer daquilo que eu era, esquecer das coisas que eu fiz. Dobrei os meus joelhos, pedi perdão a Deus pelas pessoas que eu magoei, ainda que não pudesse ir a cada uma dessas pessoas e pedir perdão pessoalmente. Então pedi a Deus que pudesse me perdoar por toda a maldade que eu tenha feito em outros tempos, e que daqui para frente Deus me conduzisse, já que Ele era o único que me aceitava, era o único que queria estar comigo. Então eu clamei ao Senhor, e o Senhor me deu respostas. E hoje, depois de 16 anos, irmãos, pela graça de Deus, eu estou firme na presença do Senhor. Ainda não conquistei nada. Digo sempre aos irmãos e às irmãs, não me julgo salvo, mas me julgo alguém que está lutando ardorosamente, fervorosamente, para conquistar a sua salvação, para conquistar as promessas que Cristo tem para mim. Não sei nada sobre Deus, estou aprendendo a cada dia.
Mas o pouco que eu conheço, que me deu Deus a conhecer, eu quero compartilhar com aqueles que estão nesta noite, aqueles que estão nesse tempo, com uma grande dificuldade de se firmar os seus passos nos caminhos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós lembramos de coisas que fizemos, lembramos de pessoas que não nos quiseram perdoar por aquilo que fizemos, lembramos de tantas maldades, de tantas palavras que falamos e ofendemos alguém. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para mim e para você, faça igual o que Paulo aconteça, uma coisa eu faço, deixo tudo para trás e vou em frente, avanço, vou buscar a promessa conforme aquela que Deus tem para a minha vida. Aleluias, aleluias. Na verdade, o único que te impede de voltar para os caminhos do Senhor são os seus próprios pensamentos. As suas atitudes, elas não vão te condenar, porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E que não há condenação para aquele que está em Cristo. Então nessa noite, querido, eu quero fazer um convite para você que está aí prostrado, sentado sem caminho, sem uma solução para a sua vida, pensando em desistir, pensando que tudo acabou. Para você não, entenda, nada acabou. A fidelidade de Deus para conosco é tão grande, que depois da promessa a qual Ele prometeu que viria um para ferir a cabeça da serpente, que viria um que iria remir o homem dos seus pecados, passado anos e anos e anos e anos, eis que vem Jesus, eis que vem Jesus, e oferece-se em sacrifício para apagar os meus erros, apagar os meus pecados, apagar os seus pecados. Por que você está se culpando de alguma coisa? Em Cristo a nossa vida recomeça. Em Cristo a nossa vida é modificada. Em Cristo os nossos pecados são esquecidos. Em Cristo as nossas culpas são jogadas no lago e é levado pelas águas, no rio do esquecimento. Aleluia! Nessa noite e nessa madrugada Deus falava comigo de uma forma muito especial. Porque muitas vezes, irmãos, eu descobri uma coisa terrível. Quando você auxilia um pastor, ou quando você não é pastor, irmão, fica tudo muito fácil. Aleluia! Você pode criticar o pastor, você pode brigar, você pode falar com o pastor. Mas quando você é pastor e você começa a olhar para o rebanho que Jesus deu na sua mão, e você começa a ver pessoas desanimadas, pessoas que perdem a sua fé, que perdem o seu foco, pessoas que muitas vezes buscam mais projeção para si mesmo do que para Cristo e o seu nome, pessoas que estão buscando a sua própria honra em detrimento a honrar a Deus, é o seu Filho amado Jesus Cristo. E você querendo orientar, você querendo trazer, assim como Paulo orientava as igrejas, e você não consegue, porque a própria palavra do Senhor diz que nos últimos tempos os homens seriam donos de si mesmos, que seguiriam suas próprias doutrinas, seus próprios pensamentos. Nós tivemos aí um estudo sobre Caim, sobre Sete, e nós vimos que ainda que uma linhagem seja uma linhagem considerada uma linhagem da parte de Satanás, a linhagem que fez o mal, a linhagem que produziu coisas materiais e terrenas, e a outra linhagem tenha sido uma linhagem mais espiritual, aonde se começou a verdadeiramente a honrar a Deus, e começou a adorar a Deus, e começou a buscar a Deus, mas no fim das contas, essas duas gerações, elas se convergem numa só, e essa se torna uma só geração pecadora, e o pecado sobe
tão ruim ao nariz de Deus, que Deus coloca o dilúvio para dizimar todo ser vivente na terra e acabar com o pecado. E aí começa uma nova esperança, uma nova geração através de Noé e seus filhos. Mas se nós corrermos no tempo e chegarmos até onde estamos hoje nesse tempo, nós podemos ver que de uma certa forma a geração se corrompeu novamente. Ainda que Deus tivesse chamado Abrão, que Deus tivesse feito de Abrão uma descendência do seu povo, ainda assim nós vemos que a humanidade se corrompeu. Mas sabe o que ficou de bom em tudo isso, irmãos? Se nós lermos em Lucas capítulo 3, a genealogia, nós vamos ver Lucas trazendo desde o último até o primeiro. E o primeiro sabe aonde vai? Em Sete, em Adão. E ele termina dizendo que é filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aleluia. Não importa a linhagem que você veio, não importa quem eram seus pais, não importa o que eles faziam, o que eles fizeram, não importa muito menos o que você fez, não importa como você procedeu em tempos antigos, deixe para trás tudo aquilo que passou, deixe para trás as coisas ruins e comece a produzir bons frutos, porque é assim que se conhece a boa árvore, é pelos seus frutos. Aleluia! E quando somos enxertados na figueira que é Cristo, nós precisamos estar ali enxertados e dar bons frutos. Porque esta é uma árvore que deu bom fruto. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Nessa noite, querido, Deus quer ir até você, te encher de força, te encher de vigor, te encher de ânimo e dizer para você, retorna para a casa do Pai, não deixa que nada venha te impedir, retorne para a casa do Pai, o seu passado não te condena. Aleluia, alamanchori cantalabácia. Veja bem, meus irmãos, se todos aqueles que hoje estão nas igrejas, grandes pastores, grandes evangelistas, grandes missionários e missionárias, que antes estavam na prostituição, que antes estavam no uso de droga, que antes estavam no roubo, na mentira, se fossem olhar para trás, estacionar, no momento em que lembrassem das suas maldades, o que seria da igreja de Cristo? Como essa palavra seria propagada? Olhe para o próprio apóstolo Paulo. Quantas maldades esse homem não cometeu ao longo da sua vida? Quantos cristãos ele não ajudou a matar? Como ele perseguiu a igreja de Cristo? Quando ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele pergunta, quem tu és? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Rei talamanchori cantalabácia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Paulo perseguia a Jesus. E mesmo assim, depois que teve um encontro com Cristo verdadeiro e genuíno, tudo isso ficou para trás. E agora ele declara para esse povo dizendo, uma coisa eu faço, deixando tudo para trás. Todo o meu passado cai no esquecimento. Tudo que eu fiz agora para mim não vale nada. Eu não alcancei nada. Eu ainda não sou ninguém, mas eu quero seguir em frente porque tem promessa para a minha vida, tem promessa para a tua vida, meu irmão, tem promessa para a tua vida, minha irmã. Levanta-te agora. Aleluia! Saia dessa inércia, saia desse leito de sono, de dormência, comece a avançar, comece a caminhar, coloque os seus pés no caminho de Jesus, faça aquilo que Ele, Jesus, aconselhou, quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Esqueça tudo o que passou. Coloca tudo na cruz de Cristo, que ficou lá abandonada no Gólgota, e Jesus foi tirado de lá, ressuscitou, subiu ao céu, está nos aguardando, aleluia, para fazer companhia a Ele. Louvado seja Deus. E você aí sofrendo, parado,
chorando, achando que não tem mais jeito para você. Quem disse que não tem mais jeito? Quem disse que não tem mais jeito? Quem foi o mentiroso que soprou tal mentira na sua orelha? Se foi o diabo, saiba o que Jesus falou do diabo. Que ele é um mentiroso e é pai da mentira e mente desde o início. E você está acreditando? Ei, meu irmão, aleluia! Chegou um novo tempo para a nossa vida. Chegou um novo tempo, meu irmão. Jesus está às portas batendo. Os sinais das suas vidas estão mais evidentes. Aleluia. Não é tempo mais de pararmos, não é tempo mais de querermos agora procurar motivo para sair da presença dele. Não dá mais para esperar. Não dá mais para aguardar. O tempo urge, meu irmão. O tempo urge, minha irmã. Jesus nos espera. Aleluia. Lá em Mateus 26, após participar da ceia, ele mesmo diz: olha, aleluias, aleluia, eu não vou tomar mais do fruto dessa vide, até que beba contigo naquele dia no reino do meu Pai. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus está nos esperando, irmão, para um novo tempo, para uma nova vida. E você aí preocupado com a sua fraqueza, porque eu não consigo, porque eu não tenho força, se fortaleça dando glória a Deus. Começa a glorificar, começa a clamar o nome dEle, começa a louvar o nome santo do Senhor. Começa a cantar louvores para Ele, começa a levantar uma atmosfera de adoração. Deus lá do trono vai ouvir o teu clamor e vai enviar um anjo até você para te fortalecer, para te pegar nas mãos e te levantar e dizer: caminha, vai em frente, pois Deus é contigo. Aleluia. Vai nessa pouca força, varão valoroso, varoa valorosa, vai nessa pouca força, porque Jesus morreu na cruz para que você tivesse direito à vida eterna. Se levanta, aleluia, se levanta, seja forte, aleluia, cante aquela canção que diz: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o teu amor me chama. O amor de Cristo te chama nessa noite. Oh, lhe mandare a súbia. O amor de Cristo te chama nesta noite. Lamas turicaia. Oh, lamanaia subcanta lamas. Chega de sofrimento, meu irmão. Chega dessa coisa de depressão, meu irmão. Nós sabemos que isso é uma enfermidade, sim. Mas Cristo está com as mãos estendidas para te curar, para te levantar, para te mostrar o caminho da salvação. Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Então ande por ele, ande com ele, vá até ele, vá atrás dele, toma a tua cruz, não importa qual é o teu passado, não importa nada do que você tenha feito, aleluia, pois nesta noite Jesus está olhando e dizendo: vem, filho amado, venha ao meu encontro, eu quero te abraçar, eu quero curar suas feridas, assim como é a parábola da ovelha perdida, eu quero te colocar de volta no aprisco, junto com aquelas 99 ovelhas que estão curadas, estão sãs e continuam se alimentando da comida que o pastor e o grande pastor dá. É tempo agora de você se alimentar da palavra de Deus. É tempo de você fazer a diferença no meio da sua família. Fortaleça-te, fortaleça-te. Caminho com Cristo, Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu amado, continue em frente. Não pare, não pare, não pare. Deus é contigo. Não pare, Deus é contigo. Faça
aquilo que Paulo, pela palavra do Senhor, orienta a igreja a fazer. Eu não conquistei nada. Eu não tenho nada. Eu, pastor Dalton, não posso nem dizer que estou salvo. Mas uma coisa eu faço. Aleluia. Eu não olho para trás. Eu não olho para o que passou. Porque se aquela carta que eu recebi há 15, 16 anos atrás dizia que só Deus, para querer alguém igual eu, para mim, é o que basta. Porque a graça dele para mim me basta. Aleluia. Pessoas podem me amar e podem me odiar. Mas o que eu tenho que conquistar e luto para isso é o amor de Deus. Então que nessa noite essa palavra possa vir e tocar o teu coração. Que você seja surpreendido, aleluia, com a presença de Deus na sua vida. Aleluia, que você possa ter o seu jugo quebrado. Aleluia, que a oração que excede de um justo sobre sua vida possa fazer coisas boas, possa trazer milagres para você. E que você se anime, e que você faça agora coisas diferentes, que você possa andar, caminhar e buscar a presença de Deus. É o tempo agora. Deus está chamando o teu povo. Deus está permitindo que esse vírus, ele abata tanto os justos como os injustos, para mostrar que o favor de Deus, ou a misericórdia de Deus, ou a justiça de Deus está aberta a todos, não importa. Aleluia. Veja que quantos que há uma semana estavam bem. Eu ouvi testemunho de pessoas que internaram seu pai num dia e no outro dia de manhã receberam a notícia. Mas ele estava bem ontem e hoje está na sepultura. Nós não sabemos o dia que Jesus vai se mostrar para nós. Não sabemos o dia que nós vamos ao encontro de Jesus. Mas o importante, o mais importante é nós continuarmos perseverando na fé e na graça. É importante que nós continuemos perseverando no amor em Cristo, para que verdadeiramente nós possamos alcançar a coroa que está preparada para nós, que é a promessa de Deus, através de Jesus Cristo, para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra para o teu coração. Deixo essa palavra para a tua vida. Deixo essa palavra para a tua alma. Que você possa meditar em tudo isso que foi dito agora. Todos sabem, eu não sou um exímio pregador da palavra, eu gosto de falar daquilo que concerne a palavra de Deus. Aleluia! O que Deus me inspira a falar, isso eu falo. E nesta noite, Deus me inspira a falar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou mesmo se você não se afastou, mas está desanimado, não consegue mais caminhar, o Senhor hoje te chama. O Senhor hoje te diz, olha, vem, filho amado, vem, não desanime. A caminhada é longa, eu sei, é sofrida, é árdua, mas Ele não nos deixou sem avisar. Ele disse, eis que vos enviarei no meio dos cordeiros, eis que eles odiarão você, te perseguirão, te matarão. Aleluia. Se você tiver que morrer por causa da palavra de Deus, que mal há nisso? Muito pelo contrário, é uma honra, um privilégio morrer pela palavra de Cristo. Porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Se alguém fala de você, qual é o problema, querido? Qual é o problema? O que isso dói em você, se Deus te vê não como um homem vê, mas como Ele, Deus, vê? Se Deus sonda o teu coração, como está o teu coração diante de Deus? O que verdadeiramente você está entregando de coração para Deus, de dentro para fora para Deus? Porque quando Deus diz isso, Ele não está dizendo coração carne, não.
Ele está dizendo o sentimento, o temor. O que está dentro de você? O que você tem entregue para Deus, meu amado, minha amada? Você que está afastado dos caminhos do Senhor e diz que não encontra força. Arruma motivos, eu não vou ali porque vão falar, eu não vou lá porque vão falar. O importante é o que Ele, Deus, vai falar de você. É isso que importa. O que Deus vai falar de você. Então que nesta noite você possa se animar, possa se reanimar pela palavra de Deus. Que ela tenha tocado o teu coração, que o Espírito Santo nesta noite venha ao teu encontro, aleluia, e possa fazer uma transformação dentro de você. Assim como aqueles homens no caminho de Emaús que não reconheceram Cristo a primeiro momento, mas diziam, os nossos corações anseiam, que o teu coração esteja ansioso por voltar para a presença de Deus. Então não demore mais. Não se demore mais. Tome uma atitude. Tome uma decisão. Jesus te ama, Jesus te espera, Jesus quer andar no caminho com você. Ainda que não de maneira visível, você não vai vê-lo visivelmente, mas a presença dele se fará em todo momento na sua vida. No momento da aflição, ele é o teu consolador. No momento da necessidade, ele é o teu socorro. Aleluias. Aleluia! No momento em que você tem a tendência de cair, Ele está com as mãos estendidas para te levantar, mas você precisa segurar na mão dEle. E hoje Ele te toma pelas mãos e te faz se submergir. É assim, querido. É assim. É dessa maneira. Jesus te ama. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai, não demore mais nem um minuto, volta para a casa do Pai. Glória a Deus. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que a semana que você vai viver daqui até o fim da semana seja cheia e repleta de bênçãos. E que você durante essa semana possa meditar nessas palavras e possa tomar uma decisão na sua vida. Jesus te espera. Jesus te espera. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, é no nome santo e agradável de Jesus nesta noite, papai, que eu venho até a Ti, Senhor, através dessa oração, pedir pelos Teus servos, papai. Por aqueles que estão desanimados, Senhor, por aqueles que não estão tendo força para continuar, Senhor amado, andando nos seus caminhos, papai. Senhor amado, aleluia, a tua palavra diz que os teus braços não estão encolhidos, que não possam, Senhor amado, nos sustentar. Então nessa noite, papai, que os nossos pecados, Senhor amado, que foram pagos na cruz, possam ser jogados no poço do esquecimento, papai, que nós possamos verdadeiramente nos levantar, Senhor amado, de bom ânimo, deixar para trás as nossas culpas, as nossas dores, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Que nós possamos deixar todos os nossos erros, papai, cravado na cruz de Cristo, Senhor, e assim, papai, abandonarmos as práticas ruins para a nossa vida, papai, e possamos, Senhor amado, fazer a tua vontade, o teu querer, papai, e assim sermos levados, Senhor, para viver junto contigo em perfeição, papai. Que o Senhor possa vir até cada irmão e até cada irmã que está sem força nesta noite, papai, e injetar, Senhor amado, ânimo, papai. Ânimo, Senhor amado, no espírito do teu povo, Senhor amado. Que haja um verdadeiro avivamento, Senhor amado. Não um movimento, mas um verdadeiro avivamento, papai amado. E que o Senhor venha visitar cada lar, Senhor amado, assim como cada leito do hospital, Senhor. Se há alguém nos assistindo que tenha perdido o seu ente querido, papai, que o Senhor venha confortar e que essa pessoa saiba, papai amado. Aleluia, que assim foi necessário que acontecesse, mas que a vida continua, Pai. Nós necessitamos da Tua presença para viver. Oh, Deus amado, Deus santo, aleluias, em nome de Jesus, papai, eu te peço
Segundo o teu querer, a tua vontade, cura, Senhor amado, aqueles que estão necessitados de cura. Liberta aqueles que estão necessitados de libertação, papai. Faz um mover sobrenatural na vida do teu povo e daqueles que buscam a ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Te dou graças, papai, te agradeço, Senhor amado, pelo nome santo e agradável de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa semana seja uma semana de paz. A vocês que estão nos assistindo, que não nos conhecem, eu sou o pastor Dalton. Nossa igreja é a Igreja Assembleia de Deus da Pregação da Palavra. Estamos em Itaquera, estado de São Paulo, na rua Sal da Terra, número 27, num lugar provisório, não sei qual tempo ficaremos ali, o lugar que Deus nos concedeu para iniciar uma boa obra para o Senhor. Se for da tua vontade, venha nos fazer uma visita, venha congregar conosco, ainda estamos fechados, então continue assistindo às nossas lives, as ministrações. Na próxima terça-feira estaremos com a live de ensino, na quinta-feira com culto online, continuando a campanha As Mulheres que Jesus Amou, né, com a ministração da nossa missionária Andréa de Jesus, e assim prosseguimos, irmãos, prosseguimos, falando daquilo que concerne a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pela tua audiência. Precisamos de você, irmãos, precisamos de Jesus. Se alguém que está nos assistindo tiver alguma real necessidade no seu lar, na sua despensa, entre em contato conosco, através do próprio grupo da igreja, né, no Facebook, no YouTube, e nós, irmãos, assim que virmos, entraremos em contato. Amém? E se for possível, dentro da nossa simplicidade, da nossa humildade, o que for possível fazer ao seu favor, assim o faremos. Amém? Amém, irmãos? Palavra poderosa, enviada diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Aleluia! Para edificar as nossas vidas. Amém? Agora vamos então fazer uma oração para encerramento desse culto. Onde você estiver, ore comigo em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai querido e amado, por este culto abençoado. Obrigado, Pai querido, pela tua santa e poderosa palavra, Pai querido e amado, que fora ministrada, Senhor, aos nossos corações, Pai querido, e que edifica, Senhor, as nossas vidas, Pai. Senhor, que nós tenhamos, Pai querido, uma semana abençoada. Senhor, que, Pai querido e amado, Senhor, o Senhor venha nos direcionar, o Senhor venha nos conduzir, Pai querido e amado. Nos livra, nos proteja e nos guarda, Pai querido e amado, das crueldades, das maldades do mundo, Pai querido e amado. E nos livre também, Pai querido, segundo o teu querer e a tua vontade, Pai querido. Senhor, desta peste que vem, Senhor, assolando, Pai querido e amado, Senhor, o mundo e a humanidade, Pai. Mas que, Senhor, tudo seja, Pai querido e amado, conforme o teu querer, conforme a tua vontade e conforme a tua permissão, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero lembrar que na terça-feira terá então uma live de ensino da palavra do Senhor. Então eu peço que os irmãos acompanhem para nós crescermos a cada vez mais na graça e no conhecimento da Santa Palavra. E na quinta-feira nós teremos então a nossa live do culto de campanha As Mulheres que Jesus Amou. Esta campanha, irmãos, está uma bênção, está nos edificando, está alcançando a cada vez mais pessoas. Então, irmãos, não percam. Amém?
Glória a Deus. E eu também peço aos irmãos que forem ofertar, que forem dizimar, que forem aí colaborar com a obra do Senhor, então que façam através da transferência via Pix, que será divulgada aí nas redes sociais, para que os irmãos então possam ter acesso e possam colaborar com a obra do Senhor. Amém? Então agora eu darei a bênção apostólica e que fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos. E que você aí no seu lar diga amém e glória a Deus. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que todos nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Um forte abraço, meus irmãos, então, e até terça-feira. Que Deus abençoe a todos.